Quando a gente é criança, é normal ter ali uma pessoa para colocar os limites, falar quando que é hora ali de deixar de assistir televisão, quando que é hora de fazer o dever de casa, vamos dizer assim. Mas quando a gente cresce e se torna adulto, a gente fica com essa sensação de que eu pago as minhas contas, eu faço o que eu quero. Mas será que é tão saudável assim fazer só o que a gente quer? O meu nome é Juliana e eu sou terapeuta em programação neurolinguística, especialista em feminilidade. E se você quer ficar próxima do meu trabalho, se você quer conhecer, ter acesso a conteúdos exclusivos, entra para nossa comunidade. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre o que é a verdadeira liberdade da vida adulta. Será que você sabe colocar limite em você mesma para ter uma vida equilibrada? Primeiro a gente vai conversar sobre a importância da figura feminina e da figura masculina na nossa infância. A nossa mãe, essa figura feminina, ela tem, vamos dizer, o papel de mostrar pra gente quando que algo tá bom. A mãe representa esse acolhimento, aquela visão otimista da vida. É ela que te conta quando que você tá fazendo certo. E a nossa mãe, ela tem esse poder de influenciar como que a gente se sente. Eu ouvi uma vez uma expressão e eu achei muito interessante. É que a mulher dentro de uma casa, ela tem a função de um termostato. Não sei se você conhece o que é termostato. Se o meu marido não tivesse aquário, eu não saberia o que é. Mas o termostato, ele consegue equilibrar o parâmetro da água. Tanto se ela precisa ficar mais quente, como se ela precisa ficar mais fria. Assim, a nossa mãe, ela também tem esse poder de equilibrar as nossas emoções. Agora vamos falar do papel do pai. O pai, essa figura masculina, ele representa, vamos dizer assim, o amor da aventura. Ele te incentiva a expandir, a ir para o mundo, mas ele te mostra onde que você precisa ter limites. Ele te mostra o que é preciso fazer e onde você não deve, vamos dizer assim, pisar. Geralmente é mais da figura masculina que a gente aprende a entender quais são os limites saudáveis que a gente precisa ter com o mundo externo. Eu falo mais sobre isso no meu e-book, mais aprofundadamente sobre questões de feridas emocionais também, o que pode desencadear se caso você não tenha tido essas duas figuras para você se tornar uma adulta equilibrada. Para não ficar repetitivo aqui, o link dele tá aqui na descrição. Um adulto saudável, tanto uma mulher quanto um homem, de uma certa forma a gente precisa assumir esses dois papéis na nossa própria vida. Você precisa saber ser para você aquela pessoa que te conta quando tá bom. Bom não significa perfeito, significa bom, que valida as suas emoções, que te ajuda a se equilibrar quando você tá mais para baixo. Mas você também precisa aprender a se determinar quais são os limites saudáveis. Onde que você precisa melhorar, onde que você está dedicando muito do seu tempo e talvez seria mais proveitoso em outro lugar. Esse é o equilíbrio. Agora eu vou te contar duas situações que refletem muito bem como que essa dinâmica ela funciona na infância. Por exemplo, esses dias a gente estava num sítio e aí o meu filho estava lá todo feliz, todo bobo e eu lembrei dessa questão da mãe validar as emoções boas. E aí eu perguntei para ele, filho, tá feliz? Você tá gostando? Ele, feliz, mamãe, se enfiando lá na água. Mais uma coisa que a criança também precisa é de limites. Por exemplo, o meu filho, ele tem limite de tempo de tela. Tem muitas vezes que ele passa dias sem assistir televisão. Mas agora a pergunta que surge é, você consegue ser a pessoa que faz essas duas funções por você mesma? Por exemplo, o que eu mais tenho percebido das minhas alunas, das minhas pacientes, é que a maioria delas fala que não consegue se determinar ali limites para poder usar o celular. Mesmo percebendo que o celular tira o foco delas, tira elas da rotina que elas querem ter para poder evoluir como mulheres, a maior queixa é, eu preciso de ajuda para poder ter esse tempo, conseguir limitar esse tempo de tela, para poder lidar com a procrastinação. Ter maturidade e autorresponsabilidade significa que a gente vai precisar fazer essas tarefas, mesmo que sejam difíceis, mesmo que exijam da gente novos comportamentos, mesmo que exija se afastar do celular assim que a gente acorda, deixar ele de lado um pouco antes de dormir, tirar ele de perto quando a gente tem alguma tarefa que precisa do nosso foco. Agora que a vida adulta chegou, não tem para onde a gente correr, não tem como ficar culpando o outro. Se as nossas decisões vão influenciar a nossa vida,
Se até esse momento você pensava, eu não faço porque ninguém me ensinou, eu te pergunto, quais são os resultados que você quer ter e que está faltando? Essas duas questões, validar os seus sentimentos, te contar quando você já está boa, te contar quando que você deve estar feliz com algo e também quando que você precisa se colocar limites. E como eu falei muito aqui sobre maturidade, eu também tenho um vídeo já falando sobre essa questão de amadurecimento. Eu tenho certeza que ele vai complementar muito bem esses questionamentos desse vídeo aqui. Eu não vou nem te dar tchau, porque eu já tô te esperando lá. Estava escrito. Não tem aonde a gente colocar a culpa no outro, colocar desculpa. A gente precisa... Mais uma coisa que eu...